Estamos iniciando mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Instrução dos Espíritos, Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Bom, primeiramente, sejam todos muito bem-vindos a esse estudo. Hoje vamos mergulhar nas instruções de um anjo guardião, psicografia recebida em Paris em 1863, no item Provas Voluntárias, onde muitas vezes nós confundimos a resignação com passividade, ou acreditamos que o sofrimento pelo sofrimento possui algum valor espiritual. Mas afinal, será que Deus deseja que nós nos torturemos? É lícito tentar aliviar nossas próprias dores? Ou devemos aceitar de braços cruzados, já que isso aí é uma prova ou é uma expiação? Nesse vídeo, vamos analisar como o Espiritismo redefine o conceito de cilício. Veremos que o verdadeiro sacrifício não está em ferir o nosso corpo ou se isolar do mundo, mas em usar a nossa inteligência para vencer as dificuldades e, acima de tudo, em modificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Vamos descobrir que o trabalho em benefício do próximo é o único sofrimento voluntário que realmente nos aproxima do Criador. E por que cuidar da saúde é um dever moral do qual não podemos fugir. Então, se você busca entender o sentido das dificuldades e como enfrentá-las com coragem e lucidez, vem para cá. Esse estudo é para você. Perguntais se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele quem um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer a dificuldade. Então veja que aqui o texto ele fala sobre a lógica da autoajuda. Qual o dever de agir? O autor ele começa derrubando o mito de que sofrer é carregar a cruz com passividade total. Ou seja, a gente tem que aceitar o sofrimento e ficar quieto. Veja, se você está sofrendo e pode resolver o problema, então resolva. As analogias que ele faz, o afoga, o espinho que entrou, a doença quando você precisa chamar o médico, servem para mostrar que Deus nos deu o instinto de conservação e inteligência. Então, qual é a lição que a gente tira disso tudo? Que recusar ajuda ou não lutar contra uma dificuldade não é virtude, é negligência, é preguiça. Então, se a prova existe, ela serve para testar sua capacidade de encontrar soluções e não apenas para ficar se martirizando, resistindo à dor. O mérito consiste em sofrer sem murmurar as consequências dos males que lhes não seja possível evitar, em preservar na luta, em se não desesperar, se não é bem-sucedido, nunca, porém, numa negligência, que seria mais preguiça do que virtude. Então veja que aqui o autor está definindo o equilíbrio exato entre a resignação e a ação. O mérito aparece quando enfrentamos o problema que não depende de nós. Por exemplo, a morte de um parente querido, uma doença incurável, uma catástrofe natural. E o que a gente tem que fazer? Aceitar sem reclamações constantes, sem ficar murmurando, porque reclamar não resolve o problema,
e ainda vai gerar energias negativas. Porém, mesmo diante da dor, você não deve se entregar. O mérito não está apenas em aguentar, mas em continuar tentando melhorar a situação. Ah, mas o que que nós devemos fazer? Se você falhar em um objetivo, o mérito está em não se desesperar. Continue tentando. O resultado final, ou seja, o seu sucesso ou o seu fracasso, importa menos para o seu crescimento espiritual do que o seu esforço. O que o autor fala é que ele tenta alertar por meio de uma crítica, onde muita gente confunde aceitar a vontade de Deus com não fazer nada. "Ah, eu estou sofrendo porque, ah, é vontade de Deus, porque eu fui um pecador em vidas passadas, então eu tenho que aceitar". Não é bem por aí. Se você tem um problema que pode resolver e cruza os braços dizendo: "É a minha aprovação", você não está sendo virtuoso, você está sendo preguiçoso. Deus quer que você use suas forças. A aceitação, ela só é válida para que após todo o seu esforço, continue fora do seu controle. Então, o mérito não está no sofrimento em si, mas na atitude diante dele. Então, se você pode mudar, lute. Se não pode mudar, aceite com serenidade. Ficar parado, se pode agir, lembre-se, é preguiça e não virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse: "Bem-aventurados os aflitos", haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe gravem as provas por meios de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício, não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as aflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Então veja aqui, essa parte do texto, ela está esclarecendo uma dúvida comum sobre a famosa frase de Jesus: "Sofrer por sofrer tem valor?" A resposta depende muito do objetivo, baseado na intenção e no benefício gerado. Ah, mas quando que o sofrimento então tem mérito? Através da caridade. O sofrimento voluntário, ele só é considerado nobre quando ele é um meio para ajudar outra pessoa, e não um fim em si mesmo. Você escolhe passar por uma privação para que o outro não precise para passar, para que o outro amenize o seu sofrimento. Quando você deixa de comprar algo para si, para dar de comer a quem tem fome, ou abrir mão de seu descanso para cuidar de alguém doente, é o sacrifício em favor do próximo. É o que ele chama de caridade real. Então, existe algum momento em que o sofrimento não tem mérito? É o que ele fala, o fanatismo. O sofrimento que você impõe a si próprio apenas para mostrar para os outros que você parece santo ou para comprar um lugar no céu é visto como negativo. Se o sofrimento serve apenas para você mesmo e não ajuda ninguém, ele é inútil. O autor chama isso de egoísmo por fanatismo. A pessoa ela está focada apenas na sua própria salvação ou na sua própria purificação através da dor, esquecendo-se que Deus não se agrada na tortura, mas
mas no amor. Castigar o corpo sem ajudar ninguém é um desperdício de energia e de vida. Jesus não disse: "Busquem a aflição", mas sim que aqueles que passam por ela ou assumem para ajudar os outros serão consolados. O mérito está no amor que gera o sacrifício e não na dor que o sacrifício causa. Então, provavelmente Kardec ele está se referindo àquelas pessoas que, na época dele, era muito comum as pessoas se autoflagelarem. As pessoas, elas reconheciam o seu erro e, como forma de castigo, elas se flagelavam, se chicoteavam. Então, o que o texto está dizendo é que esse tipo de martírio, esse tipo de autoflagelamento, em nada acrescenta. Grande distinção cumpre aqui se faça, pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exige ele. Então veja que essa parte do texto ele está focando na economia do sofrimento e na aceitação inteligente. Ele estabelece um limite claro para a nossa conduta diante das dificuldades pessoais, porque a vida já traz naturalmente as dificuldades necessárias para o nosso crescimento. Os lutos que nós vamos passar, as crises, as doenças, os desafios financeiros, nós não precisamos criar problemas extras ou buscar sofrimentos artificiais para evoluir. Se, se o problema chegou até você, ele tem um propósito. E se não chegou, não procure, não sobrecarregue o seu fardo, né? Quando ele fala: "Não lhes aumenteis o volume", porque muitas vezes nós aumentamos o nosso próprio sofrimento através do pessimismo, da vitimização ou de escolhas imprudentes que geram consequências pesadas. A vida já é, por vezes, tão pesada. Adicionar drama ou sofrimento voluntários inúteis, como penitências físicas ou culpas excessivas, é um erro de julgamento que só dificulta a nossa jornada. E nós precisamos aceitá-las sem queixume e com fé. O que Deus ou a lei universal espera de nós é que a gente não sofra muito, mas que saibamos como sofrer quando for inevitável. A fórmula é a seguinte: mais fé, mais paciência e menos reclamação. Transformar a dor em aprendizado, em vez de transformá-la em revolta. Então, para que a gente possa minimizar o nosso sofrimento, encare o que vier com coragem. Não invente dor onde ela não existe. Não amplifique a dor que já existe com mais reclamações. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abusai tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então veja que esse texto ele está apresentando uma visão profundamente racional sobre a relação entre o espírito e o corpo físico, tratando a nossa saúde como um dever moral. Ninguém está aqui na Terra a passeio. Todos temos uma missão de trabalho. E para cumprir esse dever, o nosso corpo é o nosso instrumento básico.
Se você enfraquece o seu corpo com jejuns extremos, com castigos físicos ou privações sem sentido, você está danificando a ferramenta que Deus lhe deu para ser útil. Sem a saúde, sua capacidade de ajudar o próximo e de progredir diminui. O autor classifica o martírio voluntário, as macerações, como uma violação da lei divina. A autoflagelação, ela é encarada como um suicídio gradual, porque destruir a saúde de forma proposital, um pretexto religioso, é chamado de verdadeiro suicídio, pois encurta a vida e retira o vigor necessário para a jornada espiritual. Deus dá os meios de sustento para que sejamos fortes, não para que nós destruamos. Então, aqui temos que pensar na lei do equilíbrio. Usai, mas não abuseis. A regra de ouro aqui é a temperança. Não se refere apenas ao óbvio. O abuso do corpo, o abuso das coisas, gera um mal muito grande. Essa privação excessiva, ela não é legal. A punição não é um castigo divino, mas as inevitáveis consequências. Se você abusa do seu corpo por excesso de prazer ou excesso de privação, a doença e o cansaço são as respostas naturais da natureza. O que seria excesso de prazer? Fumar, beber, comer de forma desregrada, assim como o excesso de privações. A pessoa se martirizar, não comer, se autoflagelar. Isso tudo tem consequências no nosso corpo. Então, cuide da sua máquina. Seu corpo precisa de energia para que seu espírito possa agir. Não haja como um fanático. O sofrimento físico imposto a si próprio não traz evolução, traz debilidade. Você é o guardião da sua saúde. Desperdiçá-la é uma falta grave perante a vida. E lembre-se, a lei está relacionada ao equilíbrio. Nem o gozo desenfreado, nem a privação doentia. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio de seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes às mansardas infecta, levar a consolação, vós que sujais as mãos delicadas pensando chagas, vós que vos privais de sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secarão o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vós constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Então veja que aqui esse trecho apresenta o conceito de sacrifício redentor, que está contrastando com o sofrimento inútil visto anteriormente, um sofrimento que gera vida e auxílio. O autor explica que o sofrimento só tem valor espiritual quando é consequência direta da caridade. Se você sente fome porque deu seu pão a alguém, ou sente frio porque deu o cobertor, essa dor não é um fim, mas um preço de um ato de amor. O que ele chama de cilício real é o sacrifício legítimo. Não é o que você faz para se punir, mas o que você aceita para socorrer. O texto fala também sobre descrever
o abandono da nossa zona de conforto, sair dos aposentos perfumados e enfrentar a realidade dura da dor alheia, mansarda infecta, chagas, privação de sono. O mérito está em não deixar que a riqueza ou o conforto sequem o nosso coração. O perigo da vida fácil é a anestesia moral. O trabalho do bem mantém a alma desperta. Diferente da autoflagelação que destrói a saúde por fanatismo, aqui o desgaste da saúde ocorre na prática das boas obras. Então é importante que a gente faça essa distinção. No fanatismo, você joga a saúde fora. Na caridade, você a investe. E, ao agir assim, o homem deixa de ser um buscador de prazeres para se tornar um agente de consolação, transformando sua própria existência em uma ferramenta de fraternidade. Então, segundo o texto, o verdadeiro cilício ele é composto por sacrifício material, quando você abre mão de seus recursos próprios para suprir a necessidade de alguém. De um sacrifício físico, quando você aceita o cansaço e o desconforto como parte do serviço ao próximo. E do sacrifício moral, porque superar o nojo, o medo ou a preguiça para cuidar de quem sofre não é algo fácil. Vós, porém, que vos retirais do mundo, para lhes evitar as seduções e viver no insulamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-os a vossas almas, e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito, e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações, flagiciai o vosso amor próprio, enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então, esse último trecho, ele conclui a análise com uma crítica contundente ao isolamento e uma proposta de reforma íntima. Aqui, o autor desloca o sacrifício do corpo físico para o campo moral. Ele questiona quem se retira da sociedade para evitar pecados ou tentações. Ou seja, se você se isola, não é útil para ninguém, né? O cara pode pensar assim: "Ah, eu vou me isolar, vou morar num pico do morro, só eu e eu, então eu não vou fazer mal a ninguém, então eu estou me purificando". Não é por aí. O mérito não está em não errar, porque não se tem oportunidade, mas em estar no mundo e escolher o bem. O autor chama o isolamento de deserção. A terra é o campo de batalha espiritual, e fugir do convívio social é fugir das provas necessárias para a sua própria evolução. O conceito de mortificação também é redefinida pelo autor. Em vez de ferir a carne, devemos ferir os nossos vícios morais. Qual é o nosso alvo? O orgulho. Ferir o nosso amor próprio, o nosso ego. E como é que a gente faz isso? Aceitando as humilhações sem reclamar. Reportar as injúrias ou calúnias com serenidade. O texto afirma que a dor de um insulto é mais pungente, ou seja, é mais forte que a dor física. Por isso, vencê-la exige muito mais coragem. E ele fala que as feridas contam, né, uma história. As cicatrizes que realmente têm valor espiritual não são marcadas na pele, mas nas transformações do caráter. É a força necessária para não revidar uma ofensa. É aceitar que as dificuldades do convívio social são ferramentas de purificação da alma. E lembre-se, o verdadeiro herói espiritual
Não é o ermitão que vive sozinho para ser puro, mas aquele que vive entre as pessoas, suporta as suas imperfeições, vence o seu próprio orgulho e continua trabalhando pelo bem. A palavra-chave aqui é fazer a nossa reforma íntima, vencer o nosso orgulho com humildade, com coragem moral. O isolamento nada traz de útil. Temos que conviver, temos que perdoar, temos que aceitar os erros, as angústias e o sofrimento de forma com resignação e sem trazer mais sofrimentos voluntários ao nosso próprio corpo.